Oi, gente, tudo bacana? Tudo bom? Tudo beleza? Antes de entrarmos na reportagem de hoje, preciso fazer um prefácio para falarmos de um personagem que tem tudo a ver com o que vamos exibir. Eu estou falando de Miguel Arcanjo Benício de Assunção Dutra, que ficou conhecido como Miguelzinho Dutra. Miguelzinho Dutra é ituano. Nasceu em 1815 e tornou-se um artista multimídia sem existirem mídias na sua época. Como pintor, por exemplo, ele pintou mais de 100 aquarelas e nessas aquarelas ele pintava o que via: árvores, a lavoura, as igrejas, as construções, o ir e vir das pessoas, enfim, o dia a dia da província. E não só em Itu. Ele pintou aquarelas também em outras cidades, como Guaratinguetá, Jundiaí, Itatiba, Pindamonhangaba, Taubaté, Mogi das Cruzes. Essas aquarelas hoje fazem parte do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Como o Miguelzinho vivia no interior, o acesso a tintas era muito reduzido. Então, a paleta de cores dele, consequentemente. Por isso ele usava azul para árvores, matas e águas, e os tons ocres e castanhos para as construções e os detalhes. Raramente usava o verde e o vermelho, porque era ele mesmo que fabricava as suas tintas. Mas isso não empobreceu suas obras, muito pelo contrário, tornou-as muito personalizadas e muito reconhecidas. E além disso tudo, elas se tornaram um documento muito importante para a época, porque registraram o dia a dia das cidades, como por exemplo, as construções, as casas, os telhados de palha ou de folha de bananeira, a pavimentação das ruas e até mesmo as roupas que as pessoas usavam nesse período. Não nos esqueçamos que Miguelzinho era um artista multifacetado, além de pintor, arquiteto. Quando Dom Pedro II visitou Itu, em 1846, ele projetou o primeiro arco da cidade, em homenagem ao imperador. Na década anterior, ele dedicou-se à construção de igrejas, como a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte em Piracicaba e a Igreja Matriz de Rio Claro. Mas ele não ficou só no interior, não. Foi para São Paulo. E lá ele desenhou a moldura do primeiro mapa geográfico da capital, em 1841. E aí vem uma série de desenhos. O Pavilhão do Ipiranga, que é um importante documento iconográfico do local da independência do Brasil. Pintou também um dos pontos mais legais que eu acho, que é o chafariz dos Piques, do Largo da Memória. Esse chafariz não existe mais, mas ali, por isso que eu acho que é legal, porque os tropeiros, os carroceiros e os viajantes paravam para dar água aos cavalos. Ele desenhou também a Igreja do Carmo e a Catedral Imperial de São Paulo, que, como o chafariz, essa catedral foi demolida. E eu quero aproveitar este cantinho aqui do Museu Republicano, porque são miniaturas das obras do Miguelzinho e elas estão retratadas aqui nos azulejos do Museu Republicano em Itu. Então, quando você vier visitar o museu, presta atenção que aqui tem muita coisa do Miguelzinho Dutra. E sabe outras profissões que ele exerceu? Escultor, ourives, poeta, entalhador, decorador e musicista. Ah, musicista! Aí sim! É aqui que a coisa fica melhor ainda. As obras musicais de Miguelzinho Dutra.
sentimental. A gente vai ficando amigo, conhecido, a gente vai ficando íntimo, então eu vou falar Léo para você. Tudo bem, Léo. Porque é gostoso ser amigo de gente importante. É que nem Miguelzinho. Miguelzinho era importante, talvez não tão famoso, nos dias de hoje principalmente, mas ele é muito importante. Você é muito importante, teu trabalho é muito importante, embora quem é o Léo? Porque esse resgate, esse estudo, você vem ao longo dessa sua vida recente, mas de uma profissão, de uma entrega gigante, conquistando prêmios, trazendo para nós, resgatando tanta coisa importante. Por isso que a gente se sente tão orgulhoso, assim, de falar, puxa vida, estou conversando com o Léo. Obrigado. E deu tudo certo? Deu tudo certo. Acho que depois de um trabalho da pesquisa de mestrado, que foi um tanto árduo, né? Eu concluí, defendi, falei, bom, eu acho que entregar isso para o público é uma maneira de demonstrar que o trabalho se concretizou, né? De que funcionou, de que a pesquisa realmente atingiu o seu objetivo, que é resgatar a memória de alguém que fez por nós a história, né? Que compõe a nossa história como ituanos, a nossa história como paulista, como brasileiros, né? São esses personagens que ao longo da sua vida se dedicaram à arte, né? Se dedicaram aos outros, né? Porque a arte é sempre para o outro, né? Nunca somente para si, né? A gente viu hoje nas obras que nós ouvimos que é dedicado a alguém, que é composta em determinada situação, em determinada circunstância, né? Para a sociedade. Então eu acho que resgatar a memória de alguém que fez isso é um trabalho importante, e apresentá-la ao público como hoje, acho que foi satisfatório, muito feliz para mim. O teu trabalho, esse de mestrado, ele começa em razão dos seus estudos, da sua profissão, e no momento em que você define que é o Miguelzinho, você havia pensado em outras pessoas, em outros artistas para esse mestrado? Eu sempre pensei que seria algum ituano. Eu acho que essas identidades, elas são importantes porque nós que somos do lugar, né, eu acho que tá quase da nossa incumbência trazer o que é nosso, né? Então, pensar em um compositor europeu, um compositor norte-americano, enfim, de qualquer outro lugar, eu acho que não faria muito sentido. Durante o meu período de graduação, eu tive acesso a algumas obras de compositores nossos daqui, que já foram editadas, que já foram apresentadas, que me interessavam muito. Eu falei, será que tem mais? Né? O que mais fizeram? Qual compositor mais trabalhou? Quais artistas estiveram nesse contexto? Né? Então eu acho que o papel de trazer um pouco do que é nosso me influenciou muito na escolha. Né? E daí o Miguelzinho apareceu por essa influência aí de indicações que eu fui comentando sobre o meu interesse, e acabou sendo o Miguelzinho, e agora no doutorado está sendo Elias Lobo. Então seria um ituano. Daí me apareceu o Miguel e me interessou muito essa figura muito versátil, que pintava, que construía, Nossa. Que arquitetava, que desenhava, que compunha, que tocava, era organista como eu. Então, né, a gente eu me identifiquei assim com alguém que faz muitas coisas assim, no campo da arte, logicamente dadas as devidas proporções, né? Mas de alguém que atuava muito. Então eu falei, eu acho que é um personagem a ser descoberto. Vamos procurar mais e vou me interessar, e fui curioso para saber mais sobre o Miguel. O organista é aquele órgão de igreja, não é um órgão eletrônico. Porque nós tivemos na minha geração, eu quando jovem, surgiram os órgãos, né? As bandas, os conjuntos tinham. Mas esse órgão a que você se refere é aquele com foles da igreja.
Exatamente, é o da matriz, por exemplo, né, que são órgãos que tem o fole, né, a construção de um órgão de tubos mesmo, né. A matriz nossa aqui tem um que foi restaurado recentemente, que está funcionando, e eu toco em algumas missas esse órgão. Então, é esse instrumento, né, e o Miguelzinho tocava em missas. Inclusive, uma coisa muito curiosa que eu fui buscando durante a minha pesquisa são os relatos dele tratando dessas missas, né. Toquei na missa tal, toquei no dia da festa da santa tal. Toquei, né? Então era alguém que relatava o que ele fazia, porque em algum momento eu acho que ele achou que isso era importante, né? E ele descrevia esses trabalhos todos que ele realizava. Então eu fui lendo, eu falei, olha que interessante. E daí cada vez mais foi me deixando mais curioso, e enfim cheguei a essas obras aí e pude ter o trabalho, né? Realizar o trabalho da restauração. É muito legal, muito gostoso, acrescenta muito quando a gente, num concerto como esse, pode conversar com quem vivenciou e trouxe pra gente toda a emoção, toda a novidade, porque eu acredito que a maioria não conhecia, ou Miguelzinho, ou Elias, ou Leonardo, vocês, infelizmente. Mas primeiro, Miguel judia muito, ele permite uma vocalização boa, bacana, tranquila. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com todos vocês, Demetrio. Bom, me chamo Clóvis Português e o repertório, as minhas peças, elas eram mais tranquilas. Elas são um pouco agudas, mas funcionou muito para a minha voz. O Léo, na pesquisa dele, ele percebeu que não tinha uma indicação. Isso aqui é para tenor, ou para soprano, ou para mezzo. Então, ele foi, por nos conhecer, a gente conheceu ele durante a Unicamp, todo esse processo. E aí ele viu que essa aqui combina com o Clóvis, essa aqui combina com a Marília. Então ele foi muito assertivo nas escolhas. Para mim funcionou muito bem. É bem vocal. E tem uma adaptação aí, né, Marília? Porque imaginar que Miguelzinho está lá em 1830, 1840, para os dias de hoje. Eu imagino que quando ele compôs, ele imaginou alguém, e ao passar do tempo essas vozes foram alterando. Você já conhecia o trabalho dele? Já tinha cantado o Miguelzinho alguma vez? Não, esse foi o meu primeiro contato. E assim, foi bem desafiador, porque a primeira poesia que eu cantei, inclusive foi a primeira peça que a gente abriu o concerto, apresenta muitas variações rítmicas, harmônicas, e eu não tinha nenhuma referência. Então a gente criou tudo do zero. Eu, junto com o pianista Maurício Valer e o Leonardo, dando pequenos apontamentos. Então foi um grande desafio por eu ser essa primeira referência dessa obra. Foi bem complicado e gratificante ao mesmo tempo. É mesmo, pelo menos neste século, você é uma referência que a gente tem esse registro, né? Porque os outros registros não tinha fotografia, não tinha vídeo. Não tem nada disso, nem o registro de áudio também, né? Sim, espero que quem tenha assistido tenha gostado. A frase, ela repete, né? Ele faz o compasso, ele faz lá... Sim, a linha melódica repete o texto vai variando. O que facilita um pouco, mas também dá uma leve complicada assim no cérebro, porque você não sabe mais onde você tá. Então você tem que ficar sempre olhando para a partitura para conseguir se situar. Não é fácil não. Tem até uma variação, né? Com essa repetição, o grave fica um pouco mais grave, o agudo um pouco mais agudo. Há uma
Como é que eu chamaria isso musicalmente? Ele muda, né? Ornamentação. Ornamentação. Ele faz isso muito, né? Muito. Ele explora uma linguagem. É interessante isso ficar registrado, porque é um compositor preto, brasileiro, que fazia uma música da sua época. E quando eu falo isso, eu quero dizer que é uma música do século XVIII e XIX que estava acontecendo na Europa. Então, como ele teve acesso? Como que ele conseguiu entender, captar esse tipo de música que era feita em outro país e trazer para cá com uma linguagem muito própria, mas uma linguagem europeizada de uma certa forma. Então a gente consegue ver as coloraturas muito presentes, essas melodias que lembram as óperas. Então é interessante essa genialidade dele, de como ele conseguia fazer uma música que era a que estava sendo feita. Então quando eu disse que é bem vocal, é porque de fato ela encaixa na voz, ela foi feita para uma voz lírica. Então ele tinha esse conhecimento e essa genialidade também de conseguir transmitir isso nas suas músicas, nas suas melodias. Então era um compositor que dentro da sua época ele já conseguia sintetizar tudo que estava sendo feito a uma distância muito grande, né? E não estando em Paris, a gente vê muitos compositores até que brasileiros que foram para os outros países para se instruir, para conhecer, para ter contato com as óperas. Então ele aqui, né, na cidade, nessa região, conseguiu sintetizar super bem essas músicas, né? Muito legal. E o Léo estuda muito. Não é assim, do nada. Porque essa pesquisa do Miguelzinho, haja fôlego, né? Haja perna, haja vistas, olhos para estudar, pesquisar. Muita coisa escrita com uma tinta super rudimentar, difícil de entender, né? As notas, o que estava escrito. Era desvendar o papel, né? De repente eu olhava, eu falei, quando eu fui selecionando as obras, né? A princípio eram 4. O projeto do mestrado foi aprovado com 4 obras, né? Daí eu falei, deixa eu olhar esse caderno de trabalhos dele. Fui procurando, achei umas outras. Eu falei, quer saber, já que eu estou fazendo 4, tem mais 2 só que só faltam, porque na verdade eu acabei restaurando todas as obras vocais não sacras. Não tem mais nenhuma agora. Então eu falei, já que para fazer 4, eu vou fazer as 6. Tinha mais 2. Então daí restauramos todas as que são escritas para voz, né? Com acompanhamento do piano e tudo mais. Mas eu falei, vamos fazer todo esse repertório. E daí me propus. Quando eu fui olhar as partituras, eu falei, nossa, será que eu fiz uma boa decisão? Porque eu tenho que entender aquelas letras. Porque como é para voz, se fosse só para instrumento, eu não teria que entender um texto. Eu teria que entender as bolinhas, que já davam muito trabalho. É um estágio a menos, né? Um estágio a menos. Então, entender as partituras, até que ele escrevia bem, as notas estavam até decifráveis, algumas por conta da tinta, do tempo, a nota falhava, então eu tinha que analisar a música para poder supor que nota poderia compor aquela que estava ali duvidosa, né? Então, tratando-se dos textos, né, foi um trabalho muito minucioso e será que é isso? Essa é a palavra que ele escreveu? E daí eu tinha que conferir com a rima, né? Porque provavelmente eram poesias, então eu conferia com a rima. Se essa rima bateu, então essa é a palavra que eu estou supondo que seja, né? Então foi um trabalho muito minucioso, ficava à noite, e daí levava para amigos e falava, o que você acha que está escrito aqui, né? E daí cada um dava uma palavra diferente, então foi um trabalho bastante detalhado, bastante que me exigiu muita dedicação. Imagino, mas é uma viagem no tempo também, né? Porque vai lá do século XIX, lá atrás. Ai, gozar já não posso, angélico sorrir, ímpia sorte desumana, enoiteceu meu porvir. Ímpia sorte desumana, enoiteceu. Uma coisa que eu queria destacar, aproveitar, é
O Leonardo Leite é um grande amigo e é interessante a gente pensar o quanto é importante que haja musicólogos fazendo esse trabalho. A gente conhece música e os músicos como intérpretes. Então, eu sou intérprete da minha área, a Marília é intérprete da área dela, o Maurício Valer é intérprete da área dele, o Léo também é intérprete. No entanto, a função dele como musicólogo é justamente fazer esse resgate dessas obras. Na minha formação, na formação da Marília, a gente costuma estudar muito repertório europeu. E não é um problema, mas porque essa prática ela é europeia, né? Então a gente aprende, entende, se especializa no repertório italiano, francês, alemão, só que a nossa música às vezes é deixada de lado porque justamente não tem edição. Então o trabalho do Léo, ele é uma pessoa super polida, assim, então ele não puxa muito a sardinha para ele, e eu vou puxar, vou aproveitar. Porque se não fosse ele pegar esse material, restaurar, jogar para um computador e ser legível para a gente não consegue fazer música. Então os nossos ensaios só aconteciam, esse diálogo com o piano, com a orquestra, e a gente nos nossos duetos só conseguia acontecer por conta que as partituras estavam bem limpas, organizadas, passadas no software. Então esse trabalho por detrás, ninguém sabe, né? Então os musicólogos de alguma forma eles vão lá, montam, fazem as pesquisas dele de 200 páginas. Então o Léo conseguiu pegar isso, montar uma super de uma pesquisa e trazer para a performance. Então acho que desse trabalho, uma das coisas mais importantes é isso, ele conseguir dar vida a esse personagem que eu interpretei hoje, esse personagem que a Marília interpretou. Então de fazer essa música ser real, a gente conseguir escutar e ter uma ideia dessa música que foi feita nessa época. Não, maravilhoso. Dentro desse encaixe, como é que você vê a sua feminilidade e a feminilidade do Miguelzinho quando ele compõe isso para uma voz feminina? Eu gostaria de ressaltar que eu sou uma soprano, por isso que o meu timbre é mais agudo. Sopranos costumam ter notas mais agudas e trazer essa sensibilidade para os ouvintes. E, olha, quando eu vou cantar, eu costumo, óbvio, eu sou uma mulher, eu tenho a minha feminilidade, mas eu busco mais buscar o que o texto tem para me dizer. Eu tento deixar a Marília, a feminilidade da Marília separado e buscar o que o eu lírico da peça, se há algum traço mais feminino, e eu me baseio totalmente na escrita e no texto que eu tô cantando. É basicamente isso que eu faço. Eu sou a Marília, tenho a minha feminilidade, trago um pouco, né, porque não tem como eu separar a Marília pessoa como Marília cantora, mas eu me guio pela letra, pela harmonia e pela música. Tua voz é linda. Muito maravilhosa. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigado. Muito Gratidão obrigada. minha, nossa. Em termos de linha de composição, métrica, algo do gênero, o Miguelzinho, ele costumava usar um padrão musical, mais as notas, as colcheias, as semicolcheias. Como é que você percebeu alguma característica? Uma característica nessa das composições, assim, eram variadas, bastante estilos diferentes, ritmos, né, tinham compasso ternário, quaternário, enfim, né, ele variava bastante. Mas em relação ao estilo, isso eu fui identificando, né, nós pudemos ouvir hoje que as obras têm um caráter que lembra a ópera, né, é o canto lírico, enfim, são áreas que para soprano, por exemplo, que a Marília interpretou maravilhosamente, exigem
determinada técnica que não seria uma música que você dá para alguém, vamos cantar aqui em casa, né? Vamos fazer em determinada ocasião com muita facilidade, né? São obras exigentes, né? De alguma maneira. Fora as modinhas que são mais leves, né? Mas eram obras que exigiam, tinham agudos e tudo mais. E daí nessas linhas de escritas melódicas, a gente foi observando que existia uma forte influência da ópera italiana, né, na música brasileira, e daí Miguelzinho refletiu isso nas suas obras também. Então ele era alguém que estava ligado no seu tempo do que estava sendo na moda, né? Ele não estava fazendo a música anterior a ele propriamente, ele estava fazendo o que era em voga, né? Eram árias, eram valsas, eram hinos para determinadas ocasiões, como no caso do hino do Imperador. Então ele estava super atualizado, né, no seu tempo, e as obras exprimem essa característica que eu fui identificando como comum entre elas, que é a influência da melodia italiana, da melodia da ópera, né? O concerto de hoje, ele faz parte do mestrado ou surgiu depois? Surgiu depois. O mestrado ele foi concluído com a defesa, então esse concerto, na verdade, ele não tinha uma necessidade. Para a academia, para a Unicamp, para a instituição, o meu mestrado estava concluído, né? Com a defesa da dissertação. As partituras que eu restaurei estão compiladas na dissertação. Então, seria basicamente assim, as partituras estão lá, se alguém quiser tocá-las, pode tocá-las. Mas eu falei, acho que eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que apresentar isso para a sociedade, porque eu acho que o retorno do meu estudo acadêmico, eu acho que é para a sociedade, né? Então eu falei, bom, eu acho que vale a pena pensar num concerto. Então defendi em agosto, no final do ano já fui pensando em tentar montar isso, fui convidando os amigos, o Clóvis, a Marília, né? E gostaram muito da ideia, então falei, vamos escrever um projeto. Daí o projeto foi aprovado para a realização desse concerto. Maravilhoso. E mais uma vez, você que não veio, perdeu, porque a gente, temos isso, né? Não vou, domingo de manhã. Embora tenha algumas pessoas, muitas, que não entraram, porque há um limite na lotação, mas quem não veio, perdeu. Diferente de tudo, né? Até o nosso comportamento muda num ambiente como esse, com músicas com essa sensibilidade proposta por vocês aqui. Então, Leonardo, é assim... eu queria também agradecer, me fugiu agora o nome do seu orientador. Marcos Virmonde. Marcos Virmonde. Eu queria agradecê-lo em nome de tu, porque quem ganha com isso pelo mestrado, pelo doutorado que vem aí, somos nós. Muito obrigado, professor. Que me orienta no doutorado também. Também. Uma orientação maravilhosa. O Marcos realmente foi excepcional. Esteve junto comigo durante toda a pesquisa, me incentivou e me ajudava a decifrar as coisas e me sugeria um outro tema e vamos falar sobre isso. E foi maravilhoso. E agora no doutorado estamos lá, nas buscas e nas pesquisas também. Ótimo. Os endereços, tipo Instagram, do Léo já está correndo aí, procura. Vai atrás do trabalho dele, do estudo dele. Procura, de repente, para um evento que você tenha, um teatro que eventualmente esteja disponível para uma apresentação como essa. A galera está aí, os músicos estão aí. E cada baita músico, hein, gente? Por favor. Léo, obrigado. Só um comentário, né? Esse concerto, eu tenho absoluta certeza que é essencial, essas músicas serem apresentadas, é essencial para a nossa história da música e da produção musical paulista no século XIX, é o nosso patrimônio imaterial, né? O patrimônio material estão aí, os prédios, os edifícios, as pinturas, os quadros, né? A música, ela tem que ser realizada. Sim. Então, a realização disso em espaços públicos, deixar que as pessoas ouçam isso, eu acho que é de uma possibilidade, de uma oportunidade de conhecer mais sobre a nossa história, a nossa arte, incomparável. Acho que é super importante isso. Muito importante. Viva a música, viva o músico brasileiro. Valeu. Obrigado, agradeço. Imagina.